Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um episódio com meu amigo diretamente de Portugal, Gustavo Cunha. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Hudson? E você? Tudo certinho, felizmente, Gustavo. Como é que está o tempo aí na cidade de Porto? Aqui agora está começando a ficar ruim, né? Começa a entrar inverno aqui, começa a chover e ficar frio, assim, mas tá muito bom. Por enquanto, ainda está um tempo bastante menos frio do que os últimos anos, eu diria. Ah, legal, porque o inverno esse ano em São Paulo foi chato, meu Deus do céu. Ainda está sendo, para você ter ideia, né? Mas É, vamos mas, lá. mas o inverno aí é diferente um pouco, Hudson. Eu que vim de São Paulo, eu diria que eu quase passava mais frio aí do que aqui, né? Porque aqui é tudo mais preparado, né? Então, assim, as Ah, casas são vedadas, os restaurantes são fechados, você tem uma estrutura para inverno, né? São Paulo não tem. Então, você não passa tem. frio dentro de casa, né? Porque aquela janela que tem a frestinha que fica o vento ali entrando. Eu, como carioca, eu no inverno uso moletom dentro de casa, coisa que eu nunca fiz na minha vida, entendeu? É, pior que é isso mesmo. Mas, Gustavo, vem cá, primeira vez que você está aqui, por favor, se apresenta um pouquinho, fala quem é Gustavo Cunha, um pouquinho, conta um pouco de você, para o pessoal saber. Vamos lá, eu tenho vamos para a vida profissional aí, né? Eu até acho que costumo falar duas vidas, né? Até 2015, fui 25 anos aí de banco, né? Trabalhei em vários bancos internacionais no Brasil, muito na área de câmbio, e na tesouraria e fundo, né? Então, assim, muito ligado a dólar, mas sempre essas áreas. Eu saí em 2015, eu era diretor do Rabobank no Brasil, que é um dos principais bancos holandeses, responsável por toda a parte de tesouraria, Capital Market Trade Finance lá. Ah, criei uma fintech, e dentro dessa fintech acabei ingressando aí, por N razões, no mundo de cripto, né, onde eu olhei e falei assim, nossa, esse negócio vai transformar muito o que a gente vê hoje, a parte financeira, e de lá para cá é aquele negócio que a gente comenta que você entrou no buraco da lista do País das Maravilhas, né, que você entrou lá e não sai mais. Né, então, assim, eu estou aí há mais de 10 anos já, praticamente 10 anos, 11 anos em cripto, e aí tentando de N formas traduzir esse mundo para muita gente. Né? Então, Tá. assim, quando eu comecei nesse mundo, era um mundo muito difícil, era muito difícil achar informação, curso, etc. Hoje é relativamente fácil, mas obviamente o mundo ficou muito mais complexo nesse mundo cripto do que era. Né? Quando eu entrei, você tinha Bitcoin e estava o Ethereum sendo lançado, então você tinha duas criptomoedas. Hoje tem, sei lá, talvez milhares, milhões até, se a gente pegar toda a parte dos meme coins, etc., e com vários casos de uso e muita integração com o mercado financeiro tradicional, né, stablecoins, a discussão de depósito tokenizado, de CBDC também vindo forte. Então, assim, você já podendo gastar cripto no cartão de débito. Então, assim, você tem muita coisa que está sendo integrada que eu venho aí. E aí, em dois grandes polos aqui eu tenho atuado, nesse polo mais educacional, de palestras, um pouco isso que a gente está fazendo, né? Adoro participar disso. Aliás, obrigado pelo convite aqui de ter Eu que agradeço. para vir bater esse papo contigo. Hudson, dessa parte mais educacional, escrevi um livro, tenho o report de tokenização, que a gente vai entrar depois que eu solto anual, uma parceria da Fintrender, que é a minha empresa com a Nexa. Então, assim, essa parte, outra, uma parte mais de análise de dados, de tentar entender isso daqui, de inteligência de dados, eu diria. Né? Esse mundo é um mundo bastante rico em termos de dados, mas uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos que ter dados não significa ter informação, não significa ter inteligência. Né? Os dados, cada vez o mundo produz mais dados e cada vez a gente fica mais perdido, porque é mais dado para analisar. Então, assim, o que eu tento, de certa forma, dentro da FinTrender é um pouco afunilar isso e falar assim, galera, ó, o importante é isso aqui, ó. Você tem esses bilhões de dados, trilhões, quadrilhões, sei lá qual quantidade de dados que você tem, mas, cara, olha isso aqui. Isso aqui é o importante, então colocar inteligência em cima desses dados é um pouco do que eu tenho feito. Então, isso é o Gustavo hoje, é um cara que está aí nesta transição e que entende os dois lados. Eu acho que isso é a parte legal, né? Então, assim, 20 anos de mercado financeiro, câmbio, então eu entendo muito como é que funciona a parte de economia, tem mestrado em economia, cheguei a fazer um doutorado aqui no Porto, não defendi a tese, mas fiz todos os créditos, etc. Então, a parte acadêmica de economia barra administração muito forte também, que acho que é das coisas. Então, assim, eu consigo entender esse mundo tradicional e consigo entender e conversar com essa galera do mundo total cripto que está lá na margem. Né? Então, assim, isso acho que me coloca numa posição bem legal de olhar isso e falar assim, ó, tá indo para cá, dá uma olhada, coisa. Eu costumo falar que nos últimos anos eu tenho acertado muito em termos de direção e errado muito em termos de timing.
Então, assim, aquela história, eu acho que vai para cá, vai, mas eu acho que 1, 2 anos está lá, e na verdade o que está acontecendo, o que eu achei que era 1, 2 anos, está acontecendo em 5, né? Então, assim, É. mas acho que se acertar o rumo, acho que tem sido uma coisa bem legal já, dado que a quantidade de discussões, influências e coisas que a gente tem aqui nesse mundo. Esse mundo de hoje em dia, como eu falei, é um mundo de muita informação, e aí você conseguir É. filtrar para fechar o cenário é uma coisa difícil, né? Não, e você tem um desafio a mais, que é um mundo de muita informação, mas é um mundo de informação num mundo muito novo. Então, você nem conhece as informações direito. Você está aprendendo a digerir as informações. Então, é um desafio adicional, né? Sim, sim, é que foi um trabalho grande, assim, dos últimos anos, e isso aí é meio, é que nem construir uma casa, né? Você vai construindo tijolinho a tijolinho, não adianta querer colocar o teto lá sem estar as paredes ou a estrutura pronta, né? Então, assim, acho que é um pouco do que eu vim fazendo nesses anos, que eu costumo dizer, assim, que, na verdade, a educação, o que a gente faz aqui, a discussão que a gente está tendo, na verdade, o que a gente acaba vendendo, no final das contas, é tempo, né, Hudson? Porque assim, eu acho que nenhuma informação que eu tenho hoje é informação que não é pública. Então, assim, qualquer um poderia ter o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de forma de ver o mundo que eu tenho hoje. Sim, só que o cara ia ter que entender o movimento que está acontecendo na Hyperliquid, que é uma DEX de derivativos dentro do mundo cripto. A grande maioria das pessoas, só essas 5 palavrinhas últimas que eu falei aqui já não entendeu. Então ele teria que fazer esse acumulado. Então, assim, ele conseguiria, né? Mas isso toma tempo, que foi o tempo que eu tomei os últimos 10 anos aí para chegar nesse nível que está hoje, né? Ah, legal, legal. Vamos começar pelo teu livro, que eu acho interessantíssimo, que é a Vamos. Vou tokenização até de dinheiro. Quer pegar, mostrar ele aí? pegar aqui, esse aqui. Ó, a tokenização do dinheiro. Conta um pouquinho do que se trata a tokenização do dinheiro. Talvez valha a pena dar até um passinho atrás, explicar um pouquinho tokenização. Você fica à vontade, mas a Tá galera, bom? assim como você falou, o desafio de entender é grande. O que eu acho que a grande transformação que a gente tá acontecendo no mundo é uma diferença do que eu chamo de infraestrutura. Tá, então Hum, hoje, como é que você tem? E aí eu vou me limitar ao sistema financeiro, mas não é só, né? Mas o que você tem hoje são sistemas financeiros segregados. Então, assim, o sistema financeiro americano, ele tem o dólar e funciona nos Estados Unidos. O sistema financeiro brasileiro tem o real e funciona no Brasil. O sistema financeiro europeu tem o euro e funciona na Europa. E a conexão desses sistemas é muito complexa. É via o que a gente acaba chamando de câmbio, né? Então, aí você tem um sistema chamado SWIFT, da década de 70, que vem se atualizando, mas que conecta o dólar com o euro, com o real, e você tem que fechar o câmbio, e tem, depara. tem Banco Central. Então, você tem esses sistemas aqui muito individualizados e com conexões complexas e demoradas, e às vezes caras, né? Quando a gente vai para esse novo infraestrutura, que é o que o Bitcoin possibilitou, né? O Bitcoin é a primeira aplicação desta tecnologia chamada blockchain, né? Então, Tá. dentro dessa tecnologia blockchain, isso já vira automático e mundial, né? Então, assim, o Bitcoin hoje, uma pessoa que está na rede Bitcoin consegue transferir do celular dela no Brasil para o celular de uma pessoa na China em instantes, tá? Ok. Aquele token, tá? Acabou Aquele a token barreira geográfica, foi-se embora. acaba, né? Então assim, essa nova infraestrutura é uma infraestrutura global, é uma infraestrutura que ela já tem o dinheiro como sendo base desta infraestrutura. Então, entendendo aqui, só pegar o exemplo do Bitcoin, entendendo o Bitcoin como sendo dinheiro, de certa forma, que você poderia pagar ou receber Bitcoin, mas pode ser outros tokens. Mas vamos pegar o Bitcoin. Tá. Hoje, para você fazer um pagamento para uma importação de um negócio que você está comprando no Alibaba ou na Temu do Brasil, que é um produto que vem da China, cara, você precisa de uma rede Visa, de uma rede Mastercard, de algum intermediário no meio do caminho que vai acoplar essa transação na internet, né? Ele está fora da internet, ele está fora da base da internet, mas Ok. ele acopla isso aqui, a rede Visa, etc. Quando a gente está falando de blockchain, isso já está implícito. Então, assim, ele pode transferir o token relativo àquele processo, àquele bem que você está comprando, né? E o dinheiro, que também é outro token. São dois tokens transacionados aqui e que é global. Então, você transfere Bitcoin para cá e o cara tem um token que é representativo daquele ativo real que você está mandando de lá para cá. Vamos supor que você comprou um prato, né? Aquele Tá. prato que vai vir, ele tokeniza esse prato, então ele fala assim, beleza, esse token do prato vai para você
e você me passa Bitcoin, e quando o prato chega aqui na alfândega, você pega o token e fala assim, olha, eu tenho o token do prato, me dá o prato físico. Tá? Então, Eu ia assim, pensar que rolava um teletransporte, o token ia se transformar no prato, né? ainda não. Eu acho que ainda tem algumas outras tecnologias que podem entrar, mas ainda não. Você ainda precisa fazer o deparo aqui nessa parte física, quando é físico, né? Porque Tá. tem muita coisa que a gente já transaciona e já faz hoje que não é mais físico, né? E-book, sei lá, por Ah, exemplo. oi? E-book, por exemplo, não é físico. E-book, você tem uma coisa que está andando muito forte, que é identidade, né? O passaporte hoje, teu, para você entrar no país, você ainda tem aquele passaporte de papel, mas aquilo lá está com os dias contados já. Daqui a pouco você Tá, vai ter um aplicativo no teu celular que vai ser o teu passaporte brasileiro para você entrar lá em qualquer outro país, por exemplo. Tá? Isso tá. daqui já está digitalizado. Né? Os passaportes hoje já tem um chipzinho que você coloca lá para ler. Quando você entra ou sai do Isso, Brasil isso. com o passaporte, você pode entrar lá eletronicamente já, porque o chipzinho do papel, aquele chipzinho do papel podia estar no teu celular já. Tá? Então, Sim. assim, eu acho que a coisa está desmaterializando, algumas não, o prato não dá para desmaterializar, né? Por enquanto, mas tem muita coisa que está indo para o digital, e essa nova infraestrutura, ela permite que você faça trocas de tudo isso, inclusive dinheiro, de forma dentro dessa infraestrutura e sem intermediários. É aí que é a grande sacada dessa infraestrutura que está mandando. Então, é um negócio Ah, global e que não necessita de intermediários. Então, assim, explica isso aí, é uma. explica o não necessita de intermediário. Uh, eu vou te dar um exemplo que foi que virou a chavinha para mim lá em 2015. Tá. Em 2015 eu estava fazendo alguns investimentos anjos via o Anjos da GV do Brasil, que eu fiz GV e estava lá participando dos anjos. Então tinha um valor que você tinha que aplicar na empresa, você ficava lá abraçado com ela 2 anos, esperando que o cara desse certo, e daí ele fazia uma captação, etc., e isso ia ser comprado, vamos dizer assim, quando o cara vende a startup. Ah, você tinha que ter um valor mínimo para investir, etc., e você acabava sendo limitado a Brasil. Naquele momento, dentro dessa rede de blockchain, uma das redes de blockchain chamada Ethereum, tinha muita gente colocando token como se fosse a ação da empresa. Então, uma startup Tá. emite 100 tokens, que são as 100 ações daquela startup, e qualquer um pode comprar, pagando em Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra coisa que tinha na época lá. E aí tinha uma empresa, uma startup, começando na China, com a ideia de fazer a identidade digital dos chineses. Falei, Tá. caraca, legal esse negócio, vou investir. Né? Então, assim, estamos falando de 2015. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na rede Ethereum, comprei Ethereum, mandei Ethereum para eles, que é um token, e ele me mandou um token representativo daquelas ações da empresa. Tá? Eu fiz tudo isso em uma hora. Uau! Tá? Então, Uma hora. assim, eu fiquei Faz com a câmbio para participação, lá, câmbio para cá, nada disso. Em uma hora fiquei com resolveu. um token de participação numa empresa na China, tendo mandado Ethereum, e o mais interessante, eu mandei $100 na época. Tá. Tá? Então, assim, eu comprei uma participação numa startup chinesa com $100, em coisa de uma hora, sem ter conta em banco, sem fazer câmbio, sem nada. Tá? Chega hoje, em 2025, mercado tradicional, estamos 10 anos depois. Mercado Tá. tradicional, como é que você faria um investimento de $100 numa startup chinesa? No mercado tradicional, você teria que ter uma conta num banco chinês, fechar um câmbio no banco brasileiro para mandar para lá. Esse banco chinês teria que ter acesso às ações dessa empresa para que ele lá execute essas ações e você compre isso e deposite na sua carteira lá na China. Você teria que pagar um custodiante para ficar com a custódia dessas ações na China, né? Quando hoje você conseguiria fazer isso com $100? Esquece. Só de Esquece. taxa de câmbio você já ia pagar 50 e o custodiante lá já ia ficar coisa. Você ia sair daqui com 100 e ia chegar lá com menos 50, provavelmente. Né? Então, assim, em 2015 você já fez isso num custo muito baixinho e que foi. Então, assim, ali que eu olhei e falei assim, nossa senhora, isso é muito eficiente. É muito melhor do que a infraestrutura que a gente tem hoje no mercado financeiro tradicional. Vai migrar para lá. Né? E de lá Tá. para cá, tudo que você tem visto está indo nesse sentido. Hudson. E aí vem um pouco até a parte do título do livro, né? Por que eu chamei de a tokenização do dinheiro? É um título que Porque me tem curiosidade. Quando eu bati, tokenização do dinheiro. porque que acontece? Lembra que eu falei assim, eu mandei um token da Ethereum e o cara me deu o token da ação da startup da China.
O token da Ethereum é um token que é complicado, ele varia, é um token do protocolo. Então, às vezes ele vale 5, 10, 15, às vezes ele cai para 5, sobe para 20, ele varia muito o preço. Então, assim, o que seria ideal para eu pagar lá? Eu ter um token que representasse o dinheiro nessa rede. O dinheiro que a gente conhece, que representasse o dólar, o real, o euro, o ien, qualquer moeda que a gente conhece. E aí é onde a gente tá, onde o negócio está andando, que é o quê? Hum. Para que essa rede seja uma rede mundial, a primeira coisa que eu tenho é que tokenizar esse dinheiro. Eu preciso ter representações do dinheiro que a gente conhece aqui dentro. E como é que Ah, está vindo essa representação? Via stablecoin. O que é bom stablecoin? O ponto, bom ponto. que é stablecoin? Stablecoin é um token aqui dentro, onde uma determinada empresa olha e fala assim, cara, eu vou colocar 1 bilhão aqui na conta do banco A e vou emitir 1 bilhão de tokens, um para um. E você, a qualquer momento, você pode trocar do mercado financeiro tradicional para o mercado de blockchain. Tá? Então, assim, você Tá, consegue fazer essa troca. E aí, o que acontece? Nesta rede aqui, eu começo a ter representação do dinheiro fiduciário que a gente conhece, via stablecoin. Então, hoje, se eu fosse comprar essa mesma token dessa startup na China, eu poderia pagar numa stablecoin de dólar, eu mandaria exatamente US$ 100. Mando tá. US$ 100, ele recebe e ele me dá o token dele. Eu não preciso botar num token que fica variando lá, tipo o Bitcoin, o Ethereum, que varia muito de preço. Deixa eu te fazer Então, uma assim, pergunta vai. bem de leigo. Tá bom, nessa situação eu vou usar uma stablecoin, mas eu estou comprando um token que está sendo transacionado lá na rede do Ethereum. Como é que faz? Porque essa moeda vai ser aceita na rede do Ethereum? Como é que funciona? Essa moeda é aceita por todo mundo porque qualquer pessoa pode ir lá no emissor e trocar por dólar se quiser. E isso é automático. É trocável, automático. Obviamente, se você chegar lá com R$ 50, US$ 50, não pode, mas o que você tem é várias coisas que pode, acho que é US$ 1 milhão, tem um preço, coisa, mas você pode trocar a hora que você quiser. Tá bom, tá, tem uma taxa de serviço qualquer, mas tem no Tem mundo uma taxa de físico serviço. também. Tem no Sim. mundo físico também, né? Também isso é outra coisa, veio de tecnologia, as pessoas. Mas isso é um problema, não, isso sempre foi assim, isso não é um problema, isso sempre foi Tem que ter um assim. feed de serviço, exato, de troca. Pra você querer trocar e pra você mudar de uma infraestrutura, que é a infraestrutura de blockchain, para uma infraestrutura do sistema financeiro dos Estados Unidos, por exemplo, no caso. Tá, 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 tá. E me conta uma coisa, pegando esse fluxo aqui do ser intermediário, naquele teu exemplo do prato, por exemplo, ali também, de repente, você ficou, quer dizer, o Visa saiu do caminho, saiu um monte de coisa do caminho, ficou você e o comendador só. Exato. Só ficou você e a Temu, sei lá, a Shain da vida, sei lá. Quem quer que seja. Exato. Eu acho que é isso. Eu sempre costumo dizer, o que eu estou dizendo é que vai acabar todo intermediário do mundo? Não. Acho que não, porque a gente precisa de intermediários de confiança aí nesse meio do caminho. Em alguns casos, eles são essenciais, até eu diria. Né? Mas eu diria que a tecnologia hoje ela permite que a gente faça isso. Tá. Antes você não tinha como fazer isso. Então, assim, pensa no sistema financeiro tradicional, como é que você manda dinheiro para um amigo chinês? Você tem que ter um banco aqui, tem que ter um banco lá, tem que ter uma rede Visa ou Mastercard para fazer essa intermediação. Você tem que ter algum intermediário de confiança para fazer essa transação, para o dinheiro sair do teu celular aqui e chegar no celular desse teu amigo na China ou qualquer lugar. Eu faço sempre a China, porque a China é do outro lado do mundo. Mas assim, qualquer lugar do mundo. Pode ser o cara que mora do teu lado no Brasil, ou pode ser o cara nos Estados Unidos, qualquer lugar. Mas assim, você não tinha antes, você não tem dentro do mercado financeiro tradicional essa situação, né? No mercado, nessa nova infraestrutura, você pode mandar esse token direto do teu celular no Brasil para um celular de um amigo que está num posto de gasolina na China, sem ninguém. Ah, Você, puf, direto para ele, sem intermediário nenhum. Então, essa possibilidade ah, começa a existir, o que é bem interessante. eu queria fazer uma pergunta para você sobre intermediários, tipo Bolsa de Valores e tal, que é uma discussão, não vai mais precisar de intermediário, vou comprar ação direta. Mas antes disso, eu queria fazer assim, stablecoin e CBDC. Essa discussão, que até foi alvo de um artigo seu, quer dizer, você disse que nem ia escrever um artigo sobre o Drex, né? Não, nem vou escrever esse negócio Drex, que piloto é piloto e tal, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, que parecia haver uma grande rivalidade. Não, isso é uma moeda, Banco Central, stablecoin, uma coisa
esse negócio desse mundo polarizado, que tudo parece que é meio binário, né? Sempre parece que é tudo. Como é que é isso? Explica um pouquinho. Eu acho que eu acho que no livro eu explico bem isso. Isso que é o seguinte: você tem algumas formas de representar o dinheiro nesta rede, né? Uma das formas é via stablecoin. Eu, empresa privada, coloco 1 bilhão no banco tal e garanto que eu tenho 1 bilhão de tokens 1 para 1. Eu, empresa Só para privada. explicar, quando você fala coloca, o cara compra 1 bilhão de dólares e põe lá numa custódia dizendo eu tenho 1 bilhão de dólares, vou enviar 1 bilhão em tokens, é isso, né? Exato, um Tá para bom, um. ok. Se sair dinheiro aqui, sair de 1 bilhão para 900 mil, eu tenho que baixar os tokens para 900 também. Tá Sempre um bom. para um, tá? Isso uma empresa privada fazendo, tá? Você tem a Tether, a Circle, etc. O volume disso aqui hoje já está, o volume de emitido já está acima de 300 bilhões de dólares já. Pra você ter uma ideia do tamanho desse negócio já. Tá? Então, assim, já não é um experimento, é um negócio que está aí há muito tempo. A Tether, especificamente, já vem aí desde 2015, eu acho, que eles começaram com o SDT, que foi uma das primeiras stablecoins de dólar. Tá? É uma empresa gigante hoje e com volume enorme. Tá? Então, esse é o primeiro, empresa privada que faz esse 1 para 1. O outro, em vez de ser uma empresa privada, é ser o próprio governo, que é o emissor da moeda. Então, assim, eu vou emitir esses tokens. E aí o governo não precisa ter esse 1 para 1, porque ele É. pode emitir o que ele quiser. É o Banco Central, imprime lá o dinheiro e pronto. E aí vira o que a gente chama de CBDC, Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central. Né? Então, assim, o efeito para cada rede é o mesmo, é um token igual. Só que um token que Tá. tem um terceiro que emite, outro token que tem o Banco Central que emite. Isso deu muita discussão lá atrás desses dois em relação à privacidade, controle do meu dinheiro. O Banco Central vai ver tudo que eu tenho. Então, assim, a ideia é, eu prefiro stablecoin, porque é uma empresa privada, etc., que está lá, do que o Banco Central que vai ficar vendo tudo que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Né? Então, todo mundo tem Tá. aquela restrição, fala, pô, não quero que ele fique vendo tudo que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Cadê a minha privacidade, etc. E a stablecoin tinha essa ideia de que não, a stablecoin é um terceiro vindo, etc. Final das contas, ou é o Banco Central emitindo, ou é uma empresa regulada pelo Banco Central que está emitindo, tipo um Primeiro, banco. primeiro ponto você colocou, empresa regulada. Então, eu não posso chegar assim, oh, eu quero fazer stablecoin. Não é assim, tem que ter uma. Ou Tem deveria os. ter. Deixa eu só corrigir um poucozinho. Isso é para onde está indo hoje, tá? Então você Ah, vai tá pegar a bom, Circle, ok. que é uma empresa regulada, a Tether é regulada mais ou menos, ainda tem uma discussão em relação a isso, porque ainda não tá 100% terminada essa regulação, mas a regulação está vindo para que essas empresas emissoras de stablecoins sejam reguladas, tá? Então, assim, Começando nisso a nossa conversa, você pode ter errado no time, mas a direção você está certo, está indo para esse lado, né? está indo para esse lado, um pouco exatamente isso, está vendo? E você vê a MiCA, que é a regulação europeia, que entrou em 2025 ou 24, acho que entrou agora recentemente falando isso. O Genius Act, que é americano, que regula também stablecoins de dólar, também indo um pouco nesse sentido de serem empresas reguladas. A própria regulamentação das empresas provedores de serviços digitais do Brasil, que teve a questão de umas 2 semanas que saiu e tem um período de fevereiro a novembro do ano que vem para as empresas se enquadrarem, também está indo nesse sentido. Né? Então, assim, a ideia é que essas empresas sejam reguladas, as emissoras de stablecoins, e aí você fala, ok, uma coisa é o Banco Central está vendo tudo, outra coisa é uma empresa regulada que também vai Está vendo tudo. está regulada pelo Banco Central e vai mandar a informação que o Banco Central quiser lá para dentro, para o Banco Central, ela vai ter que mandar. Então, assim, eu, sinceramente, hoje não vejo muita diferença, por mais que, obviamente, eu tenha preferência pelas empresas terceiras, porque elas acabam tendo um ente no meio do caminho. Se o país tem uma governança boa, você precisa de um judiciário para obrigá-la a dar alguma informação que eventualmente não faz sentido do ponto de vista de privacidade. Né? Então, assim, ah, Tá, tá, mas tem discussões, é uma discussão grande ainda. tá. Mas pelo que eu entendi, pelo menos aqui no Brasil, o Banco Central já meio que não. Acho que o Drex não vai rolar. Me parece que É, o assim. Drex, o Drex tem duas coisas daí. Vamos, falando de Brasil, eu participei bastante lá das discussões do Drex. O Drex tinha duas coisas. Primeiro, era um piloto, era um teste que o Banco Central estava fazendo para ver como é que funcionava. Né? Então, assim, Estava aprendendo. para aprender, ele foi ver e ver como é que atuava, etc. O Drex era não só uma CBDC ou uma stablecoin, porque ele tinha um modelo de duplicidade. Né? Ele ia ter uma CBDC entre os bancos e o Banco Central e uma stablecoin ou
o depósito tokenizado, né, praticamente uma stablecoin no campo do varejo. Então, a gente, pessoas físicas, ia atuar na stablecoin dos bancos, mas ele também era infraestrutura. Tá? O Drex Tá. a ideia era colocar uma infraestrutura para dar uma atualizada no sistema de pagamentos brasileiro, para ele sair desse mercado tradicional para virar uma infraestrutura de blockchain. Ele bateu em alguns pontos aí, a parte de privacidade foi um, que eles tiveram uma dificuldade em cumprir com as regras de LGPD, dado o que a gente tem aqui nesse de tecnologia hoje, e dado que ele queria também que esta rede pública permissionária aqui do Banco Central também tivesse um grau de liberdade em termos de inovação que as redes que nem Ethereum têm, né? Então, Tá. assim, aí como é que você mantém isso e ao mesmo tempo cumpre com privacidade? Acho que foi uma discussão muito grande que se teve. Acho que tinha soluções, tá? Mas ainda talvez muito no começo ou muito embrionárias, e o Banco Central falou, deixa eu esperar um pouquinho e vamos ver. E aí falou, então, beleza, não vamos fazer a rede por enquanto, fecha o piloto, e segue o jogo. Muita gente veio muito crítica em relação a isso, no sentido de olhar e falar assim, falhou, errou, o Banco Central não devia ter feito, babá, toda essa história. Minha visão é exatamente oposta a isso. Eu acho que a discussão do Drex trouxe o Brasil para outro nível de discussão em relação à infraestrutura de blockchain para o mercado. Ele trouxe todos os bancos e muitas fintechs junto com ele. Então, assim, e aí eu vejo muito até o gap que foi criado entre os participantes, que foram essencialmente bancos, né, e as outras áreas financeiras, como fundos, a parte de seguradoras. O gap de discussão é enorme, tá? Porque os bancos foram obrigados a estar dessa discussão do DEX e aí eles absorveram lá e tiveram que fazer as coisas. Então, assim, eles aprenderam muito nesse coisa e acho que eles têm uma visão hoje talvez muito mais clara de para onde está indo o mundo e onde fazer os investimentos do que o pessoal talvez de fundos ou de seguradora que não participaram dessa discussão. Bom ponto esse teu, hein? Muito bom ponto. Muito bom ponto. Ou seja, além dele aprender, ele ajudou a trazer essa discussão para dentro do sistema bancário brasileiro. E botou o Exatamente. sistema bancário brasileiro em condições de discutir no mundo, né? Exato, não, e de dar, eu diria que não só em condição de discutir, eu diria que mais avançado do que a grande maioria da pessoal que eu pelo menos falo aqui na Europa, por exemplo, em termos de discussão. Então, essa discussão aqui ainda está num nível anterior à discussão que a gente tem no Brasil, em termos de infraestrutura de mercado. Tá. E você acha, Gustavo, quando a gente fala de stablecoin, você vê qual é assim, a visão de que essas coisas vão conviver, o dinheiro físico e o stablecoin vão conviver até onde a vista alcança? Eu acho que assim, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente vai migrar a infraestrutura mundial para essa infraestrutura de blockchain. E Tá. aí o dinheiro que a gente chama hoje de dinheiro digital, ele vai ser o dinheiro tokenizado. Mas É esse isso. dinheiro privado? O dinheiro privado. O dinheiro como a gente vê hoje, a conta bancária, a- o saldo do pagamento de cartão de crédito, o empréstimo, vai ficar tudo dentro dessa rede de blockchain, tudo via tokens. Tá. Tá? Então, eu acho que talvez a gente, como usuário, nem perceba muito isso, a gente simplesmente vai ver que ficou diferente o digital, né? Então, assim, mas você vai estar lá, você vai estar entrar no teu banco, coisa. Então, bancos que nem o JP Morgan hoje, ele já tem uma infraestrutura por trás de todo o sistema de contas dele, que é um token interno Tá. dele. Então, você está vendo a tua conta igualzinha lá, o teu dólar na conta do JP Morgan. Na verdade, o que você está vendo lá, sei lá, US$ 1.000, não é US$ 1.000, são 1.000 tokens de um token dele que é 1 para 1 com dólar. Tá. Mas pegando esse teu exemplo aqui, aí pergunta bem de leigo, tá? Mas vamos para a plateia de leigos mesmo, né? Então, por exemplo, um banco brasileiro, em teoria, pegaria o meu saldo, transformaria em token automaticamente, plugaria lá, e aí pronto. E supondo que a empresa vai me pagar também naquele real que o Banco Central emitiu, que tokenizou também, e me lembro o plano real quando surgiu. De repente, não tem mais inflação, agora é tudo real. É um pouco disso, assim? Não, não, acho que o dinheiro ou o token ou coisa não muda, fica tudo igual. O que a gente está discutindo aqui é infraestrutura. Então, hoje, o dinheiro que você tem na conta do banco no Brasil, ele está dentro de uma infraestrutura chamada Sistema de Pagamentos Brasileiros, Tá. tá? Que tem TED, DOC, tem um outro sistema Pix acoplado que faz o também? Pix, que está tudo aqui dentro. Então, é uma infraestrutura, um sistema.
Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: esse sistema vai tomar um upgrade e vai vir para cá, que é um sistema Ok. de blockchain. Para você vai continuar igual, você vai ver a mesma coisa, tudo idêntico, não afeta a inflação, não afeta a quantidade de moeda, não afeta, é tudo idêntico. Você vê a mesma coisa, você vai entrar no teu banco lá e vai ver, tem lá os mesmos R$ 1.000 que você estava vendo, entendeu? Só que, para efeito de infraestrutura, ele não vai estar no software do sistema de pagamentos brasileiro, ele vai estar num software de blockchain que permite todas as integrações muito mais fáceis. Todas essas discussões de transferência, etc., muito mais fáceis. E é um sistema muito mais barato em termos de operacionalização, de auditoria, etc. Mas aí, Gustavo, agora aquela pergunta que eu ia te fazer sobre intermediários financeiros, né? Talvez a gente, de repente, por exemplo, bolsa. As empresas poderiam listar, botar suas ações para vender e você simplesmente chegar e comprar. A B3 perderia parte da sua funcionalidade. As custódias, já que você está comprando tudo em token, que naturalmente já nasce tudo rastreável, não sei o quê. Eu fico mudo ali, onde de repente. Aí tem uma questão da confiança e credibilidade, que você falou que eu acho que é legal você abordar. Mas como é que você vê? Porque eu ouço muita gente falar assim, pô, o intermédio, plataforma. Ah, o cara vai botar tudo na blockchain, seus CDBs, seus títulos, o cara compra, não precisa de plataforma para fazer custódia, para vender, não precisa de mais nada. Como é que você vê isso aí? Volto no ponto, eu acho que essa possibilidade de ter zero intermediário, ou muito perto de zero intermediários, do ponto de vista técnico é possível, do ponto de vista prático, eu acho que é impossível. Tá? Então, assim, por quê? Porque você tem alguns fatores que são importantes. Por exemplo, você pegou a bolsa, qual é um dos grandes pontos que a bolsa tem? É concentração de liquidez. Entendeu? Então, assim, você tá lá, o dinheiro tá lá, e tá todo mundo comprando lá, vendendo lá, etc. Então, assim, como você tem todos os clientes lá, para você criar uma outra bolsa, né? Tirando, vamos desconsiderar que a parte da regulação, que você precisa de autorização, etc. Você precisa chamar todos esses clientes para a tua bolsa e não para aquela. Então, assim, é um negócio muito complexo isso. Entendeu? Então, assim, e Ponto. pulverização de liquidez complica em termos de coisa, mas a possibilidade existe. Como eu te falei, desde 2015, ou desde que a Ethereum foi criada, você pode investir numa startup chinesa que vai emitir um token. Isso aí está aí, a possibilidade está para todo mundo. A grande parte do dinheiro do mundo vai para esse mundo aqui? Eu acho que não. Né? Grande pedaço do mercado vai olhar lá, pô, eu quero comprar uma ação. Você vai entrar na B3, vai entrar na Nasdaq, vai entrar na Bolsa de Frankfurt, para dar uma olhada, ou qualquer outra empresa que seja criada nesse meio do caminho. Mas só de ter essa possibilidade já é um negócio muito poderoso, né? Então, assim, principalmente para captação de pequenas empresas, né? Porque a gente está falando de B3, Nasdaq, Bolsa de Frankfurt, ela tem as empresas gigantes, né? Mas Sim. uma empresa que está começando, que vale pouco, que é uma startup que está querendo captar, pô, ela não vai entrar na B3, nem tem ninguém lá dentro, né? Então, assim, Ah, ela capta nesse outro mercado, em algum outro pool de mercado, e tem muita gente explorando esses nichos que podem ser facilitados pela blockchain. aí até você falou e me surgiu até uma dúvida agora, né? Talvez assim, você vai ficar tão fácil investir, por exemplo, numa bolsa americana, por exemplo, que talvez você tenha um problema de maior concentração, né? Porque vai ficar, pode ser que fique tão fácil que para que eu vou comprar na bolsa brasileira se eu posso comprar direto na bolsa americana? Sim, essa é uma discussão enorme. E essa é uma discussão enorme. Acho que concentração é um tema muito, muito importante hoje em dia e cada vez mais amplo, né, Hudson? Porque você vai pegar a concentração das ações dentro do S&P, da Bolsa Americana, está gigante, nunca teve tão grande, né? Então, você vai Verdade. pegar as Magnificent Seven, lá, as sete Cash magníficas, Money. que chama. Pô, elas só aumentam a participação, né? Elas foram responsáveis por grande parte do que teve de crescimento da Bolsa Americana nesse último ano. Então, assim, elas já são, se não me engano, acho que eu não lembro o percentual, mas é um percentual enorme do que é a Acho que é quantidade de quase ações. 35% já. Exato, quase Um 30%. terço, vai, Um um valor terço da enorme. bolsa americana são 7 empresas, que é uma coisa inédita. Exato, então, assim, a concentração de dinheiro, concentração de renda, é um mundo que a gente está vivendo. A tecnologia é concentradora, né? Então, assim, acho que é uma discussão importante. Ela é concentradora de renda. A parte de AI é, por natureza, mais ainda, porque depende de investimentos colossais, né? Então, seja nos dois ativos que a gente talvez vai faltar aí para frente, o que está pelo menos faltando, que é capacidade computacional e energia.
né? Acho que são os dois gargalos que a gente tem para desenvolvimento de tecnologia aí nos próximos anos, e os investimentos nisso aí estão gigantes, né? Então, isso tudo é concentrador, né? Então, Tá. assim, olhando um pouquinho no que você tá dizendo, acho que concentração é um tema que tá aí e está em todo lugar. Nossa, esse é um risco que já está mapeado, né? Não tem, e não tem a ver com a tecnologia de blockchain particularmente, né? Você está dizendo é o seguinte, o mundo está virando, o mundo está Mais cada vez amplo. mais concentrado. É É. mais amplo, isso afeta o dólar. Hoje, por exemplo, você tem possibilidades hoje que você não tinha antes, né? Então, assim, stablecoin, por exemplo, uma pessoa no Brasil pode entrar e comprar um SDC, um SDT, via praticamente qualquer corretora cripto. Ele está comprando dólar, né? Então, assim, e pode comprar US$ 10, pode comprar R$ 50, né? Então, assim, cara, quem que vai querer fazer uma poupançazinha em dólar que pensou antes de existir essa tecnologia que ia lá comprar US$ 50, ou US$ 30, ou US$ 20, ou US$ 10, né? Entendeu? Assim, você não vai na casa de câmbio para comprar US$ 10, o cara É. nem vende, então ele vai cobrar mais do que isso. Não, essa não, você pode ir lá, compra um token, né? Você vai lá, manda um Pix, compra um token em USDC que é 1 para 1 com o dólar, você está comprando dólar no final. Então, assim, isso facilitou muito a entrada de de dinheiro, principalmente do que a gente chama de sul global, né, onde o Brasil está aí, né, que entra toda a parte de América Latina, África, e toda essa parte que eram populações que, em geral, estão sob regimes de moeda mais voláteis, Tá. né? Então, assim, com inflações maiores, etc., e que tinham pouco acesso a outras moedas. Era difícil a população, de modo geral, comprar, né? Então, assim, esses quase 300 bi que eu comentei de stablecoins emitidas, um bom pedaço disso daí está sendo mantido por pessoas desses países, né? Que ele não tinha acesso e compra. Você imagina o Brasil, se cada um compra $1, já tem 200 milhões, 250 milhões aí, É isso aí. de coisas que É cada um isso aí. comprar um, né? Então, e aí acaba aumentando esse negócio. Então, essa tecnologia é muito boa também nisso, ela dá acesso a pessoas que não tinham antes, que não tinham acesso antes, né? Então, acho que isso é bem poderoso também. E essa tokenização do dinheiro que eu comentei é o caminho para isso. Eu acho que tokenização e o dinheiro é o primeiro token, né? Acho que você precisa ter o dinheiro tokenizado dentro disso Tá aqui para você conseguir bom. negociar tudo. E Tá. depois acho que vem a tokenização do resto. Você vai ter um token representativo da tua casa, do teu carro, da tua identidade, do teu contrato de energia, tá tudo aqui dentro. E cada token desse pode ser negociado no mundo, por intermediários ou não, de uma forma fácil e global. Eu quero vender minha, sei lá, uma casa de praia. Quero vender minha casa de praia aqui no. Tá, de repente tem um boto na internet, um cara de, sei lá, da China, para pegar a China de novo, chegou. Cara, gostei daquela casa, deixa eu vou comprar essa casa. Acabou. Ele compra o token, te paga em USDT ou USDC e acabou. Na tua carteira, sem intermediário, sem nada. Isso, a possibilidade existe. A gente vai para isso? Não sei. Eu acho que você tem uma discussão muito grande em termos de regulação e taxação até, né? Como é que eu vou cobrar esse ganho de capital? Como é que esse fluxo de capitais vai ser controlado? Então, assim, os governos hoje estão com uma discussão enorme e com a batata quente enorme na mão, porque, cara, é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que é efetivamente global no mundo ainda com regulamentações locais, né? E eu não acho que o mundo vai para a regulamentação global. O mundo cada vez Não, está cada vai. vez pior. Então, assim, ninguém consegue concordar com ninguém hoje em dia. Então, assim, e aí fica difícil. Você vai ter uma tecnologia global com regulações locais. E aí vai ter um monte de arbitragem regulatória, que é o mundo que a gente está hoje. Certo. Gustavo, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria levar um ponto que é o investidor. Você escreveu outro dia um artigo sobre isso também. Eu vejo muito aluno assim. Hoje em dia aqui no Brasil você tem mais CPF comprando cripto do que bolsa, né? Tá. E aí o que que acontece? Eu ouço as pessoas fazendo umas perguntas assim. Eu sempre digo, gente, para mim eu entendo pouco, mas para mim eu olho assim como um ativo muito volátil. Então olha primeiro como um ativo volátil, depois você pensa no resto antes. Depois você pensa no resto. Depois você vai pensar, como é que você vê o investidor se relacionando com esse mundo de cripto? Então, acho que a primeira coisa é, assim, ter zero de cripto hoje é uma situação de altíssimo risco para mim, para todos. Acho que todo mundo deveria ter alguma coisa, tá? Porque Tá, até para você aprender para onde o mundo está indo,
né, ter um contato com essa tecnologia e quão poderosa ela é. Eu escrevo por valor, escrevi vários textos em relação a isso. Acho que é bem importante você ter esse investimento e, ao mesmo tempo, esse educacional. Tá? A gente pode discutir Ah, valores, cada um tem o seu valor, não é para colocar 100% de forma alguma, né? Mas ter menos do que 1%, 2%, não faz sentido hoje para mim. Né? Então, se já não fazia sentido há muito tempo, hoje em dia menos ainda. Tá? Mas, e acho que a porta de entrada é sempre o Bitcoin, né? Que é o que já está aí há mais tempo, que é o mais falado. Então, começa a aprender o Bitcoin para depois você ver o que, que é Ethereum, o que, que é essa tokenização, o que, que é isso que eu estou comentando. Acho que é importante. Acho que tem uma parte também aqui que é você está investindo num ativo que é um ativo de tecnologia, um ativo volátil. Né? Então, assim, as pessoas acabam tendo a visão de que, isso é muito risco, e efetivamente é mesmo, mas você pegar, assim, a volatilidade, que é uma medida de risco que a gente vê do Bitcoin esses últimos 6 meses, foi menor do que o da Google, menor do que da Nvidia, menor do que várias ações. Tá? Então, assim, ele já está com uma volatilidade menor. Então, assim, é risco, mas é um ativo de volatilidade alta ainda e que você tem que considerar isso. Como é que você atua em ativos de volatilidade alta? Normalmente com um horizonte mais longo, com percentuais menores, mas volta ao ponto, zero não faz sentido. Acho que alguma coisa tem que ter, mas um percentual menor que você se sinta confortável e carregue isso para olhar um horizonte de 5, 10 anos. Beleza. Aí você coloca lá e tem. Você não vai colocar nos ativos voláteis o dinheiro para pagar aluguel no mês que vem. Não faz sentido. Né? Eu acho que é um pouco isso. Aliás, o artigo que eu escrevi essa semana no Valor, acho que tem a ver até com a tua área, que é a parte de comportamental, que é como você atuar nesses ativos em momentos de alto estresse. Né? Então, se o Bitcoin, por exemplo, saiu de cento e poucos mil dólares para 80 mil dólares em questão de 2 semanas. Foi 20% de queda em 2 semanas. Uma queda bastante grande. Teve gente que entrou em pânico, etc. Tal. E eu comentando lá, falei assim, do meu ver, acho que não faz sentido você entrar em pânico num cenário desse, porque você tem um horizonte de 4, 5 anos. Então, assim, faz sentido você ter posições táticas menores ou maiores, né? E uma das coisas que eu aprendi também com o uso de derivativos, que hoje é muito fácil operar via derivativos, a posição de mercado hoje não é comprada ou zerada. Ela é vendida, zerada ou comprada. Então, assim, se você tiver algum ativo hoje que você fala assim, eu acho que ele vai cair, você vende esse ativo, fica vendido e ganha dinheiro com a queda. Então, assim, você está zerado é uma posição onde você não está sabendo, não está achando que ele vai subir ou cair. Então, às vezes, em alguns momentos, é importante também você ter essa ciência de que, cara, o mercado está muito volátil, está estranho, deixa eu ficar fora um pouco, fica fora 15 dias, um mês, olha, tal, ok, analisei, ele foi, voltou, pô, agora acho que está mais consciente, sei para onde vai, você compra ou vende. Né? Acho que é um pouco interessante, interessante. essa história. Gustavo, terminando o programa, vamos falar rapidamente de Brasil Tokenization Report. Isso, que é o outro. Esse aqui que eu lancei, esse é rapidinho. A Brasil Tokenization Report é o reporte de tokenização que eu lancei pelo segundo ano seguido, junto com a Nexa. É uma reporte de quase 70 páginas, acho que esse ano deu até mais de 70 páginas, falando sobre a tokenização. Então, como eu falei, rede de blockchain, primeiro token é o token do dinheiro, depois tem o token de todo o resto. E a gente está ainda começando essa ideia de tokenização, né, de outros tokens. O Brasil já tem um ambiente aí com mais de 100 players nisso daqui. Né, o report colocou bastante, a gente fez pesquisas com grande parte desses players e todos bem otimistas e com uma perspectiva muito grande aí de crescimento para o próximo ano. Tá? Então, assim, acho que é um mercado para dar uma olhada. Ele está disponível lá no brasiltokenizationreport.com para quem quiser baixar, né? E já pegando o gancho aqui de finalização também, onde que o pessoal me acompanha ou vê um pouco mais sobre o que eu estou fazendo é na Fintrender. Tá? A Fintrender, ela o site é www.fintrender.com. Aí você tem todos os outros, Instagram, Twitter, qualquer sinal de fumaça que você me mandar aí, escrito Fintrender, vai estar lá dentro da empresa. A Fintrender tem alguns reportes que ela vai começar a lançar. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, na verdade, é o segundo ano que a gente faz o Brasil Tokenization Report, mas eu estou ampliando um pouco essa gama de reports de inteligência de dados para o ano que vem. Então, assim, em 2026 a gente deve ter bastante novidade aí. E quem quiser acompanhar, é só ir lá, Fintrender, Instagram,
YouTube, LinkedIn, qualquer lugar, estamos lá. Tá, e tem o fintrader.com, que é o teu site, entrou lá, pim. Tá tudo lá. Que hoje é o site onde eu consolido tudo. Então, lá Tá. tem toda a parte da newsletter que eu mando toda semana, com tudo que eu vejo, eu comento sempre tudo que eu vi, ouvi e li durante a semana. Então, assim, acho que é um bom legal. Começou com um punhado de, de notícias, né, ou de links. Agora está ficando um pouquinho mais sofisticado, mas acho que a ideia continua a mesma de colocar tudo que eu tenho visto e que eu acho importante aí, dentro daquela ideia que a gente começou lá no começo da nossa conversa, né, de que a gente está num mundo hoje de uma abundância de dados enorme, cara, mas mais dado não é informação. Então, o que eu tento fazer é filtrar e trazer, ó, isso aqui é o que eu tenho visto que eu acho que é importante para a gente seguir junto e vamos. Acho que essa é a Ah, ideia. legal. Vou recomendar para meus alunos, hein? Que esses meus alunos de investimento, sempre quando chega no assunto cripto, um alvoroço danado, ó, fintrader.com do Gustavo Cunha, assina a newsletter, que agora você pelo menos tem um guia, pelo menos, né? Não vai fazer as coisas do nada, né? Você tem um guia, pelo menos uma Será um hora. prazer interagir contigo e com a tua turma aí, Hudson. Assim, é um Ah, prazer, acho que eu adoro conversar, discutir e fazer isso que a gente está fazendo aqui um pouco, que é conversar, trocar figurinha e trazer informação, trazer educação para todo mundo, né? legal. Então já fica aqui para o primeiro semestre do ano que vem, vai ter um convite aí para você fazer uma palestra para meus alunos. Fechado, vamos conversar. Tá certo? Gustavo, chegamos ao fim. Queria te agradecer muitíssimo. A conversa foi ótima. Eu vou comprar o seu livro, acabando aqui, já vou comprar o seu livro, inclusive leitura. Agora, aproveitar que esteja chegando férias agora de professor, realmente de botar a leitura em dia, né? Valeu, mas queria te agradecer muitíssimo, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Não, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Hudson. Acho que é super importante trazer isso, trazer esse conhecimento e estar discutindo como você está fazendo aqui com várias pessoas, vários assuntos, né? Porque acho que o conhecimento, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente vai juntando e formando. Então, acho que é com base nisso que a gente vai fazendo. Assim, ninguém tem 100% da informação, ninguém sabe tudo. Então, assim, vamos aprendendo junto. Então, eu costumo dizer que eu adoro isso daqui pelos dois lados. Uma, porque eu consigo trazer informação, eu consigo me sentir útil nesse sentido, de falar, cara, eu tenho informação a trazer. Ao mesmo tempo, as perguntas me fazem pensar se a forma como eu estou fazendo ou colocando está da melhor forma. Né? Então, assim, eu estou usando a palavra certa aqui, eu estou endereçando esse ponto desse aspecto, que é esse é importante ou não. Então, assim, as perguntas também são super importantes para eu também começar a entender um pouco melhor esse mundo aí para frente. Né? Então é isso. Cara, Obrigado. acho que está de parabéns, Gustavo. Parabéns pelo serviço, pelo trabalho, né? Pela tua dedicação. Super parabéns mesmo, tá de parabéns. Obrigado aqui por ter aceitado esse convite. Obrigado por essa conversa ótima, conversa maravilhosa. Fechado. Obrigadão. Nada. Pessoal, abraço aí, tchau, tchau. Gustavo, fica aí, a gente se despede com calma. Tchau, tchau, gente. Episódio aqui terminando, hein? Tchau, tchau.